Cadê a Mariana? Olha também é. Ah, Mariana. Ó meus filhos, ó novos descendentes do antigo Cádio, por que razão estáis assim diante de mim com esse fronte suplicante? Estáis seguro que veio te socorrer? Esperança que recém-vos trouxe até aqui. Seria eu, um homem sem piedade, se não me comovesse com essa vossa atitude. Ó Édipo, ó Senhor da minha terra natal, aqui nos destroçados diante dos altares, aqui estamos todos, cheios de anos, pobre serva de Deus e a flor dos nossos jovens. O resto da gente ficará em Ágora, diante dos 2 templos de Palas e da cinza fatídica dos ismenos. Tenho medo, Senhor, a cidade batida pela tempestade, já não levantam frontes acima das espumas sanguentas. Morrem os frutos da terra, sem ainda encerrados os eventos. Adoecem as manadas de bois, e já não vem à luz os germes concebidos dos ventres das mulheres. A peste, a mais odiosa de todas as deusas, brandiu seu peixe, lançou-se sobre a cidade e devastou as moradias de Cádiz. O negro Hades se enriquece com nossos inimigos e nossas lamentações. E aqui vimos, eu e meus filhos, à tua porta. Não porque nos parece igual aos deuses, mas porque nos males que a vida traz, e daqueles que infligem os deuses irritados. Tu és para nós o primeiro dos homens. Foste tu quem, ao chegar à cidade de Cadmo, nos libertou do tributo que pagávamos a cruel Esfinge, sem que te tivéssemos prevenido, sem que te tivéssemos informado. De certo, algum Deus te ajudou a salvar-nos a vida. Todos os julgam, todos os creem. E agora, Édipo, a ti, o mais poderoso dos homens, a ti vimos como suplicantes para que designeis o nosso mal. Quer te implorar do divino, quer te conselho o homem. Sei bem que os conselhos dão como frutos feitos bons. Restitui a cidade sua antiga glória. E cuida também da tua, tu que és o melhor dos homens. Toda a terra se lembra dos teus primeiros serviços. Fez de novo que a salva. Então, restaure o controle da cidade. Tu já salvou uma vez. Torres ou navios, por maiores que sejam, de nada vale se estiverem sem homens. Ó meus pobres filhos, bem sei, bem conheço aquilo que vim te implorar. Bem sei de que mal todos sofrem, mas as flores que vos afligem, sejam elas quais forem, nada vale em comparação com as minhas. Cada um de vós sofre por si mesmo, sem sentir o mal dos outros, enquanto eu tente me lamentar pela cidade, por vós, por mim. Sabeis que não me acordaste nem o sono, bastante tenho chorado, bastante inquietações e pensamentos têm agitado meu espírito, e já tentei o único remédio que encontrei nas minhas reflexões. Cheguei a Delfos, a morada de Febo, o filho de Meneceu, Creon, o meu cunhado, para saber com que ações essas palavras poderei salvar essa cidade. Tenho contado um por um os dias que se passaram desde sua partida, e já estou inquieto. A sua ausência vai além do que seria natural. Mas quando ele vier, todos me tratem como homem abominável, se não executar o que Deus tiver ordenado. Chega. Ó Cló, ó Senhor, ojalá seja tão propício ao teu oráculo quanto seja o seu ponto. Efetivamente bem, podemos crer que bem contente. De outro modo, não poderia ter cingido as frontes que eu folhas aqui de loureiro. Vamos já sabê-lo, pois ele está à distância de ouvirmos. Senhor, parente. Que gracinha. Que notícia de Deus traz filho? Excelente resposta. As coisas é certo difíceis de fazer, mas se forem boas,
bons resultados. Qual é o oráculo? É que tuas palavras não nos dão nem confiança nem receio. Se quiserem que eles ouçam, estou pronto a falar. Se não quiserem, eu vou falar. Fala diante de todos, mas se preocupam com os seus males e os temores sobre a minha vida. Direi, pois, o que diz seu Deus. Ordena-nos a prova que apaguemos a mancha que está sobre a nossa cidade. Que afastamos de desaparecer e de deixar de aumentar. E que males são esses? Que expiação? Expulsando um homem da nossa cidade e resolvendo falar. Contra quem cometeu esse crime? Senhor, foi contra a Lai, contra o rei dessas terras, e tu ser o chefe da cidade. Já ouvi falar, mas nunca ouvi. Por alto ordena claramente que seja castigado os homens que assassinaram o rei. Em que terra estão? Como se alguém encontrar quem fez esse crime tão antigo? Diz os oráculos que há descido na cidade, nosso encontro seguro. O que nos é diferente de Levantemos-nos, meus filhos, já que eles prometem porque viemos. Oxalá, Febo, que nos mandou este oráculo, seja o nosso Salvador nos livre de todos os nossos males. Que graça. Ó Deus, sofro mais sem número. Todo meu povo morre e nada há no pensamento que o possa socorrer. Os frutos dessa terra famosa já não amadurecem mais. Nem filhos das mulheres vendedores terríveis. E um após o outro, como as rápidas aves, com mais ardor que indomável fogo, precipitam-se os homens para as praias de Deus do inferno. Podem-se ver a cidade esgotando por funerais de humo. Os mortos se ajuntam pelo chão. Sem que ninguém chore. As loiras da noite, cabelos brancos, prostradas pelo degrau de todos os altares, pedem com luz de enfim as demoráveis. Olha de Zeus! Pode-se ver a cidade morrendo! Não aguentamos mais! Por isso eu te peço! Manda-nos o teu auxílio poderoso! A riqueza, o poder. A glória de uma vida séria pela ciência por tantos trabalhos. Quanta inveja esse tais. Por esse poder que a cidade me entregou, sei que lhe tenha pedido. Indigida Creonte, o inimigo fiel desde o início, intrigas contra mim e trabalha para me derrubar. Comprando este mentiroso, este artífice de enganos, este impostor que só pensa no ganho e só é cego na sua arte. Vamos, mostre-me lá, já que diz tão bom adivinho, por qual razão não encontraste nenhum meio de salvar o cidadão? Quando ela estava, essa cadela, com suas palavras obscuras. Oh, não era obrigação de nenhum homem qualquer ter a obrigação e o poder de desvendar o enigma, mas sim os adivinhos. Nada fizeste, nem pelos augúrios das águas, nem por um auxílio maior dos deuses. E fui eu, Édipo, que chegava sem nada saber. Quem chegou quente, frio. E agora, e esse mesmo homem que tenta derrubar, com a intenção de te sentares no mesmo trono junto de Creonte. Mas bem creio que terei de arrepender. Tu e o homem que concebeu me expulsar da cidade como homem. Se não me parecesse que a velhice se tornou insensato, verias no instante o que custam tais projetos. Pelo que nos parece, seu Édipo, as suas palavras e as dele estão cheias de ardente cólera.
Não é disso que temos de tratar, mas de saber como havemos de executar o melhor possível o oráculo dos deuses. Tu possuis o poder da realeza, mas eu tenho o direito de te responder como igual. Efetivamente, não é a ti que estou submetido, mas a Lóxias, e nunca serei um servidor de Creonte. Censuraste minha cegueira, e eu te urtei que não consegues ver com os teus olhos os mares que te cercam, nem com quem vives, e nem em que palácio. Sabes quem foram os teus pais? Desconhece que és o inimigo dos teus, dos que já estão debaixo da terra e dos que ainda vivem sobre ela. Um dia, teu pai e tua mãe terão de execrar ao mesmo tempo, terão de expulsar desta cidade. Hoje vês, um dia serás cego. Onde se não ouvir os teus gemidos? Em que lugares do cítero não ressoar os teus lamentos? Quando souberes das núpcias já realizadas, do porto fatal que foste levado depois de feliz navegação? Não vês as desgraças sem número que farão de ti um teu igual, eu igual dos teus filhos? Agora insulta-nos quanto quiseres, a Creonte e a mim. De todos os mortais, nenhum sofrerá mais miséria do que tu. Quem poderá suportar tais palavras? Vai daqui, miserável! Sai do meu palácio e não voltes! Não terias vindo se não me tivesse chamado. Não saberia que falarias como um louco. Se eu soubesse, não teria me chamado. Parece-te louco? Mas te por me avisar daqueles que te deram ser. Espera, quem são? Quem foram os mortais que me geraram? Este dia de hoje te fará nascer e te fará morrer. Essas palavras são obscuras, incompreensíveis. Não és tão hábil em compreender essas obscuridades? Censuras-me, e é o que me fará hábil. Foi exatamente o que te perdeu. Libertei essa cidade e não me envergonho do que fiz. Vou-me embora. Guia-me tu, meu filho. Sim, que te guie, Xeleve. Tua presença já me passarás e não me perturbarás longe daqui. Vá, miserável. Vou-me embora, mas hei de dizer primeiro por que razão vim aqui, sem ressoar a tua presença, porque nunca me poderás fazer mal. O homem que procuras, que ameaças com tuas ordens por causa da morte de Laio, este homem está aqui. Dizem-no, estrangeiro, e dentro em pouco tempo saberás que é de Tebas, o que pouca alegria lhe há de dar. Vê a luz e a te tornar cego, é rico e a se tornar pobre, viajará para terras estranhas, será para todos o irmão do seu próprio filho, o filho e esposo daquela que o gerou, aquele que ocupa o leito do seu pai depois de ter o matado. Vai tu para o teu palácio, pense bem nisso, e se vires que mentir, diz então que sou mal adivinho. Quem é que o rocheiro fatídico dos elfos declara ter cometido com sangrentas mãos o mais abominável dos crimes? É tempo que fuja, mais ligeiro que os cavalos, rápidos como o vento, porque o Filho de Deus, armado de fogo e de relâmpagos, vai lançar-se sobre ele, seguindo das seres inevitáveis e terríveis. A voz gloriosa, partindo do nevado Parnaso, ordena que se busque o homem que se esconde, erra pelas florestas bravas, pelos rochedos, como um tolo, e anda vagabundo, ou é infeliz, miserável e solitário, para escapar do oráculo, saiu do centro da terra, mas o oráculo, que não morre, persegue por toda parte. Horrivelmente me perturba esse adivinhador de auguros. Não posso afirmar nem negar o que ele disse. Hesito, não sei o que falar. Fico na incerteza. Nada vejo de seguro, nem no presente e nem no passado. Nunca ouvi falar de nenhum desacordo entre os Labdaces e o filho de Políbio. Nunca duvidei da excelente fama de Érico e de que exista aquele vinho, o ignorado assassino, filho de Labdá. Zeus e Apolo são sabedores das ações dos homens, mas não tenho a certeza de que este vinho outrora
vou falar, mais para ti do que para ele. Porque ontem concebeu um alto vídeo nessa turma. Fala então, e vê se pode provar, explicando a questão que acusaste ontem com justiça. Afirmou que fui eu assassino de Laio. Soube-o por si ou ouviu de outrem? Mandou um miserável filho pedir de mim todo o mal que pode. Não fales mais de tudo isso que se diz. Escuta as minhas palavras. E fique sabendo que a ciência dos adivinhos nada pode prever das coisas humanas. Vou provar-te em breves palavras. Outrora, um oráculo revelou a Laio, não pelo próprio Pedro, mas pelos sacerdotes, que estava em seu destino ser morto por um filho que de mim nasceria. No entanto, foram ladrões de outras terras que o mataram no encruzilhada. Quanto à criança, depois que fez 3 dias, o mandou para uma serra deserta. Apolo não conseguiu que fosse o filho, o assassino do pai, nem que Laio sofresse do filho temido. Eis então que se cumprem os vaticínios fatídicos. Não temas, o Deus descobrirá facilmente o que pretendes conhecer. Ó mulher, como tuas palavras me fizeram a alma inquieta, me agitam o peito. Que novo cuidado te perturba? Mas me quer dizer que Laio morreu no encruzilhada. É efetivamente o que se diz, e nunca ninguém o desmentiu. E em que sítio aconteceu isso? Na terra que se chama Fócida, no ponto em que se encontram as estradas que vêm de Delfos e da Dáulia. Já há muito tempo? Tudo isso ocorreu na cidade, pouco antes de te tornares o senhor dessa terra. Ó Deus, o que me levaste a fazer? Édipo, de onde vem esse terror? Não pergunto mais nada. Diga-me só qual era o técnico de lá. Qual era a sua idade? Era alto, de cabelos já grisalhos, e sua face parecesse com a tua. Ai de mim. Creio que a cinza branca lancei sobre mim próprias imprecações horríveis. Que dizes tu, pelos deuses? Eu não quero te olhar, Senhor. A origem é para dentro. Vai parecer melhor dizer só mais uma coisa. Sinto-me aterrada, mas direi se souber o que queres conhecer. Viajava com um pequeno número de companheiros, ou ia com muitos guardas, como costumam ser oficiais. Eram 5, dentre eles um arauto. Lá ia num carro. Ai. Tudo é claro agora. Mas quem te contou tudo isso, mulher? Um dos criados, o único que voltou são e salvo. E ele está no palácio agora? Não está. Logo que regressou e te viu com poder real, no lugar de Laio, suplicou-me ardentemente, agarrando-me as mãos, que o mandasse para os campos apacentar os rebanhos, de modo a estar bem longe da cidade. E eu permiti, pois apesar de ser escravo, era merecedor de recompensa. É possível ordenar que volte imediatamente? É facílimo, mas que te leva a formular esse desejo? Ó, mulher, que sempre já tinha falado demais. É por isso. Senhor, eu acho que tenho todo o direito de saber o que te entristece a alma. Ora, vou dizer-te a verdade, mulher. E aí eu não muito longe da encruzilhada, quando vieram ao meu encontro. Um arauto e um homem, com um aspecto que disseste, e que iam no carro de cavalos. O cocheiro velho quisera afastar-me violentamente do caminho. Cheio de cólera, bati no cocheiro com um curral. O velho, quando me viu passar ao lado do carro, aproveitou a ocasião e bateu-me com o chicote na cabeça. Não sofreu mesmo, porque logo com a facada tirada do vago, eu tirei do carro abaixo e matei todos os outros. Se esse desconhecido tinha alguma coisa em comum com o Laio, a quem execrarão mais vezes que a mim? Nenhum forasteiro, nem nenhum cidadão me receberá, nem falará. Todos buscarão de suas casas. E sou eu próprio assassino, e tenho que... E por que motivo te sentiria seguro depois que me escutares? Vai sabendo, se disseram minha escritura, que estarei livre de todo mal. Que palavras tão importantes ouviste de mim? Disseste que ele te contou que lá foi morto por ladrões. Se só havia um homem, foi eu que matei. Fique sabendo que foi assim que ele contou o caso, que não será lícito dizer agora o contrário. Toda a cidade ouviu, não eu sozinho. Mesmo que afastar das primeiras palavras, não dará nenhuma prova. Acremos no oráculo que tu cometeste o crime, visto que Loki declarou que Laio deveria ser morto pela mão de seu filho. Ora, a pobre criança não poderia ter matado, porque estava morta, e nenhum adivinho lhe fará mudar de opinião. Bem razoável que pensa. Chama os escravos, não te esqueça. Vou mandar já, mas entremos no palácio e nada farei que possa ser desagradável. Tive eu, senhores dessa terra, a ideia de ir ao templo dos deuses,
levando na mão este incenso e estas fitas sagradas, porque Édipo tem espírito perturbado por inúmeras inquietações, não aprecia como deve fazer uma pessoa razoável os oráculos recentes segundo os oráculos passados. Já que eu não posso tranquilizar, a ti venho, Apolo Lício, com estas ofertas, como suplicante, a ti que estás mais perto do nosso palácio, para que tudo isso termine bem, porque todos nos sentimos sem vontade, ao ver cheio de terror que governa o leme do navio. Olha, estrangeiras! Outra namorada de Édipo, dizendo mesmo que ele estava e acaso sabeis? Esse é o castelo, e aí encontrarás. Essa é a mulher, mãe de seus filhos. Que sejas feliz e que venhas rodeada de gente feliz, ó venerável esposa de Édipo. Que sejas feliz também, ó estrangeiro, bem o mereces pela bondade das tuas palavras. Dize-me por que razão vieste, que notícias trazes. Notícias felizes para o teu lar e para o teu esposo, mulher. Quais são elas? Quem te mandou a nós? Queiro de Corinto, e penso que lhe será agradável aquilo que vou lhe dizer. Ou talvez não, talvez fiques triste. Que notícia é essa? Como pode ela ter dois efeitos? Disse que os habitantes do Lístico vão escolher Édipo para seu rei. Isso é verdade. O velho político já não governa. Certamente que não. A morte encerrou-nos tudo. O que dizes tu, velho? Político morreu. Mortos seriam mesmo se isso não é verdade. Mulher, entra já no palácio da essa nova do Senhor. Ó oráculos dos deuses, onde estáis vós? Édipo receava matar este homem, fugiu por isso de sua pátria. E eis que o destino levou sem a intervenção de Édipo. Querida Jocasta, por que razão mandaste chamar meu palácio? Para ouvires este homem, e para veres depois no que deram os oráculos verídicos do Deus. Que homem, o que quer me ele dizer? Vem de Corinto, para te anunciar que teu pai, Políbio, já não vive, e teu pai morreu. Que dizes, estrangeiro? Repita-me tu mesmo que há. Já que precisa falar, com a máxima clareza, fica sabendo que Políbio morreu. Por assassínio ou por doença? Basta um breve momento para adormecer a morte dos corpos dos velhos. O infeliz morreu então de doença? Sem dúvida, e depois de uma vida bem longa. Ó mulher, por que hei de nos inquietar agora, com os altares fatídicos dos Delfos, com os gritos das aves pelo espaço, e por tudo que me profetizavam que eu mataria meu pai, ei no morto, ei no enterrado, sem que eu aqui presente lhe tenha tocado com a espada, a menos que tenha morrido de saudades minhas, pois então poderiam me acusá-lo de tê-lo matado. Ó Políbio, passou a outro mundo e levou contigo todos os oráculos falsos. Não tinha eu já dito há tanto tempo? Dizeste de fato, mas eu estava muito preocupado pelo medo. Não te preocupes mais com isso. Também não devo recear o leito nupcial de minha mãe? O que pode temer um homem quando o destino tudo governa e toda previsão é incerta? O melhor que há a fazer é viver ao acaso. Já muitos homens têm sonhado que casavam com as mães, mas continua sossegado aquele que sabe que os sonhos nada são. Bendiceriam aceitar as suas palavras, se minha mãe não fosse ainda viva. É inútil falar com sensatez, nada trará aos meus sosseguos. A morte de seu pai é uma grande consolação. Ó geração dos mortais, a vossa vida nada é a meus olhos. A maior felicidade para um homem é a de parecer feliz e de logo morrer. Vejo teu destino, a tua sorte, infeliz Édipo, e afirmo que nada de ditoso para os mortais. Levaste teu desejo além de tudo, e couberam-te esplêndidas riquezas. Dominaste a profetisa, a virgem de garças curvadas, e foste, por Zeus, muralha da pátria, a defesa dos cidadãos contra a morte. Fizeram-te rei e és o grande chefe de Tebas. E agora, se bem compreendemos, quem é mais desgraçado do que tu?
a quem lançar as mudanças da vida em desastres mais terríveis. Ó Édipo, a quem bastou uma só mulher para seres filho e marido, como pôde a esposa de seu pai aguentar silêncio durante todo este tempo? Vós, que sois os homens mais honrados desta terra, que ação ides saberem ver e que lamento soltareis, se como é natural de pessoas da mesma raça, ainda vos interessais pela casa dos labidáceres, creio, com efeito, de que nem o Istro, nem o Fazes conseguiriam lavar as impurezas que o palácio esconde, e que por si próprias se revelarão à luz. Os males mais terríveis são aqueles que cada um faz a si próprio. Já são bem ruins que nós temos. O que mais tem a dizer? Tudo vos direi em brevíssimas palavras. Jocasta está morta. Ó, desgraçada! E qual foi a causa da morte? Ela mesma. Ignorais porque não vistes o que nisso há de mais terrível. Não vistes, mas vou dizer-vos tudo que me lembrar de seu infeliz destino. Mal penetrou no vestíbulo, cheia de desespero, e foi direito ao quarto nupcial, arrancando os cabelos com as mãos. Ao entrar, fechou violentamente as portas e invocou Laio, há muito morto, e a lembrança do casamento de que saiu este filho, que devia matar seu pai e ter filhos de sua mãe em vergonhosas núpcias. Chorou sobre o leito em que, duplamente infeliz, teve marido de um marido e filhos de um filho. Depois, nem sei como morreu. Sei apenas que Édipo se precipitou gritando e que nem pude ver o fim de Jocasta, pois olhava para ele que ia de um lado para o outro e vinha clamar com uma espada a procurar pela mulher que não era sua mulher, e sim a sua mãe e mãe de seus filhos. Algum dos deuses lhe alumiou a loucura porque nenhum de nós o fez. Com gritos medonhos e como se já lhe tivessem mostrado o caminho, Édipo lançou-se sobre as portas, arrancou os batentes dos gonzos e lançou-se sobre o quarto, onde viu a sua mulher suspensa pela corda que estrangulava. Ao vê-la assim, o desgraçado estremeceu de horror, desprendeu-a da corda e a infeliz caiu. Então, no ato terrível, Édipo arrancou o alfinete de ouro do vestido de Jocasta e furou os olhos, dizendo que estes não mais veriam o que não deviam ver, nem reconheceriam aqueles que ainda iria reconhecer. No meio das imprecações, foram uma e outra vez os olhos, o sangue escorria-lhe pela face. Não eram apenas gotas de sangue, era um sangue denso, escuro, era sangue torrente. A desgraça não caiu só sobre um dos esposos. Os dois uniram seus males e tiveram de fato uma felicidade verdadeira em outros tempos. Hoje, porém, nada lhe falta em lamentos, desgraças, desventuras, mortes e desonras. E agora, o que faz o infeliz em meio de suas desgraças? Grita que lhe abram as portas e mostrem a todos os cadmeiros o assassino de seu próprio pai, aquele cuja mãe, não posso repetir as palavras, quer que o expulsem desta terra, recusa-se a ficar por mais um tempo neste palácio, manchado pelas imprecações de que se cobriu. Falta-lhe, porém, um amparo, um guia, pois é enorme a violência de sua dor e não pôde suportá-la. Abrem-se os batentes das portas e vais assistir ao espetáculo que excitaria até a piedade de um inimigo. Que desgraça medonha para os homens, a mais terrível de todas as que tenho visto. Que loucura foi essa, desgraçado? Que Deus te tornou pior ainda com tais males.
condena. Embora deseje interrogar-te sobre muitas coisas, não posso olhar-te, não posso ver-te, não posso ouvir-te. Tal horror que me fazes. Engraçado de mim. Ai de mim. Ai de mim. Para onde vou? Para onde vai minha voz? Ó deuses, onde me lançastes? Infelicidade horrível, que não se pode ouvir e nem ver. Ó trevas execráveis da noite que caíste sobre mim, lamentáveis, invencíveis sem remédio. Ao mesmo tempo, despedaço as dores nos olhos e lembranças dos meus crimes. Não é de certo admirar-te sob tanta desgraça. Sinta as duplas dores e desmague um duplo peso. Ó amigo, ainda serves infielmente, ainda cuidas desse pobre cego. Ai, ai. A violência te pegaste. A vontade de arrancar os olhos que Deus lhe impeliu. Foi Apolo, meus amigos, quem me infligiu essas desgraças. Todas essas desgraças. Mas ninguém me feriu, a não ser eu. Que me importava ter, se nada me era agradável à vista. É bem verdade o que dizes. Ah, amigo, que ficou para ver e amar. Teria algum prazer em falar com alguém? Levai-me já para longe daqui. Levai-me, amigo. Esse homem votado de todas as execrações. Esse mortal que é de todos os mortais que o maior horror causa aos deuses. Ai, infeliz! Infeliz pela desgraça e pelo pensamento da desgraça! Ojalá nunca tivesse o conhecido! Maldito seja quem desatou meus pés cruelmente amarrados e me salvou da morte. De nada te sou grato. Se estivesse morrido a essas alturas, não teria causado tais dores aos meus amigos e a mim. Melhor seria, na verdade. Não teria vindo a ser assassino de meu pai, nem diriam de mim que fui marido de quem me deu a vida. Ah, ímpio, filho de ímpios, ah, miserável que dormiste com quem te concebeu. E se há alguma desgraça mais terrível do que esta, Édipo sofreu. Não posso louvar a tua resolução, mas valeria para ti não viver do que ser cego. Não tentes provar-me que não procedi bem. Não me des maus conselhos. Não sei com que olhos poderiam contemplar, depois de descer ao Hades, meu pai e minha desgraçada mãe, contra quem cometi abomináveis crimes, daqueles que a morte não espia, nem ver meus filhos que nasceram de igual modo. Ai. E pudera eu olhar-nos tranquilos depois de tal tardária? Ah, e certo que não. Pudera eu cerrar os ouvidos, tornando-me surdo e cego ao mesmo tempo. Como é bom nada sentir de seus males. Ó Corinto, por que escolheste tu? Por que não me mataste logo para não revelar aos homens quem eram os meus pais? Visto que não é lícito falar de aspectos de ignóbia, vos peço aos deuses para que me escondam em qualquer sítio da cidade, ou nos montes, ou me lanceis ao mar, onde não mais possas me ver. Desde vós, ó habitantes de Tebas, minha pátria, que de tempestades de terríveis desgraças derrubou Édipo, que adivinhou o enigma célebre, um homem poderosíssimo, que nunca invejou os cidadãos e nem tinha receio da sorte. Enquanto se espera o dia último, Ninguém deve dizer que o morto